Nessa aula de educação física, nós vamos falar de um esporte que ele é bem conhecido no mundo inteiro, o handebol. Ele é quase irmão do basquete lá. Ele começou pelo século XIX. Vou falar um pouquinho da origem desse esporte, algumas curiosidades e um pouquinho da regra dele. Então vamos lá. O handebol ele é um jogo rápido com características bem marcantes, como do basquete e do futebol. E o maior espetáculo desse esporte é a grande quantidade de gols em uma só partida. No handebol, a média de gol em uma partida é entre 30 a 50 gols. A decisão do jogo sempre fica para o final, né? É difícil um time marcar um ponto e já querer ser o campeão do jogo, né? Sendo que ele passa de 30 a 50 gols. A ação do handebol foi adquirida ao professor Carl Schlems. Em 1919, esse esporte é atribuído através desse professor, que é professor de educação física. O handebol ele era praticado em um campo em ar livre, né, com 11 jogadores. Em 1924, por causa da grande, como se diz, por causa mesmo do frio, né, daquela época na Suécia, né, os suecos eles começaram a praticar esse esporte dentro de ginásios. O futebol ele é um esporte alemão, com origem alemã. O futebol ele estreou pela primeira vez nos Jogos de Berlim em 1936. Em 1992, em Barcelona, foi adquirido o handebol, uma equipe brasileira, né, participou da primeira, foi a primeira aparição deles na época, né. No Mundial de 1966, a prática do campo do handebol, ela foi esquecida. No handebol de campo ainda podemos encontrar alguns participantes, mas já não existe mais campeonatos, né, mundiais de handebol de campo. Um pouquinho da quadra de handebol, que ela também é usada pelo tackleball e não só pelo handebol, né? A quadra conhecida de 40 por 20. E duas coisas que eu quero mostrar para vocês são as distâncias de 6 metros a distância da área do goleiro. Essa distância ela é exclusiva da área do goleiro. Outra área que é formada pela linha tracejadas, né, é a área de linha do goleiro. A área de fundo, que é uma área de cobrança de falta. Temos a área demarcada, que é da área do pênalti, que está a 7 metros. Ele recebe a falta no exato momento que ele está fazendo o arremesso, se o adversário deu uma entrada faltosa, essa falta é considerada um pênalti. Podemos dizer que se dá um tiro livre dessa marca de 7 metros. As básicas são assim, o que a gente precisa saber? Que a equipe é formada de 16 integrantes, sendo 7 que ficam dentro do campo, 6 na quadra e 1 no gol. O tempo é de 30 minutos cada, sendo com 10 minutos de intervalo. Caso não há limite também de substituição, a bola deve ser tocada apenas pela mão, somente o goleiro pode utilizar o pé ou o corpo. Bola em mão, eu posso dar 3 passos, eu posso segurá-la, eu posso passar para o companheiro e posso arremessá-la. Eu posso ficar só 3 minutos com a bola, não posso passar mais do que isso. Podemos utilizar o corpo, né, para bloquear o adversário. Então, eu não posso bloquear esse adversário com as mãos, com os braços ou com as pernas. Vamos um pouquinho para os fundamentos do handebol.
Caminhada, ela é um dos fundamentos mais básicos do handebol. Trata-se do ato, né, de segurar a bola com uma das mãos. A caminhada correta do handebol é feita segurando a bola com uma das mãos. Eu pego a bola na palma das mãos, eu aperto e eu faço pressão com o dedo para fazer esse arremesso no caso. No caso da recepção, ela deve ser feita com as duas mãos paralelas e ligeiramente ela concava em forma de concha, assim, e voltada para frente. O passe, ele é um dos principais fundamentos. Vou falar um pouquinho sobre um dos principais fundamentos do handebol, que é o passe. O ato de lançar a bola de um dos jogadores da mesma equipe. Para alguns tipos de passe também. Passe de ombro, que é o mais utilizado. Temos também o passe em pronação, o passe por trás da cabeça, o passe por trás do corpo, para trás e o passe quicado. O de handebol, o passe é muito importante, por isso que temos que treinar muito. Um pouquinho do drible, né, que é só com uma bola na mão. Eu posso trocar de mão, mas eu não posso usar as duas mãos para fazer o drible. Ele é utilizado para filtrar a defesa, né? Sair da marcação e conquistar uma defesa mais favorável à progressão, no caso. Temos os tipos de arremesso. Temos o tipo de arremesso com apoio, com suspensão, com queda e com rolamento. Então, vamos falar um pouquinho do arremesso. Do arremesso com apoio. O com apoio, eu tô com os dois pés no chão. Nesse caso, o meu arremesso ele vai com um pouco mais de força. O arremesso, a precisão, ele não precisa ser tão grande, porque o meu objetivo é acertar o gol. Colocar um pouco mais de força no meu braço, fazendo a bola, ela sai um pouco mais de força. Outro tipo de arremesso é com suspensão. Com suspensão, eu vou ter o pé no ar. É um arremesso que eu vou fazer com um salto. Enquanto eu estou no ar, eu executo esse meu movimento de arremesso. Tem um arremesso com queda. No arremesso com queda, o atleta, ele causa desequilíbrio no corpo dele, à frente e ficando apoiado num pé só e depois caindo. O movimento de queda, ele solta a bola, né, em direção ao gol. O arremesso com queda, ele é muito utilizado no tiro dos 7 metros. Cobrança de pênalti, então o atleta, ele tem que manter os pés apoiados. Então, pelo menos um dos pés apoiados. Acaba utilizando essa técnica de projetar o corpo para frente, cair e fazer o arremesso. Lembrar também que depois de soltar a bola, né, se apoiar nos braços. Falar um pouco do arremesso com rolamento, que pode ser utilizado com arremesso em suspensão ou com arremesso em queda. Falar um pouquinho das aulas práticas que o professor coloca você treinar com arremesso. Primeiro você vai fazer o arremesso parado, depois ele coloca um colchãozinho. Você tem que arremessar e você cair no colchão. Essa aula está chegando ao fim. Vamos fazer uma leve revisão do tema abordado do handebol. O handebol, ele tem origem na Berlim e na Alemanha. É organizado pelo Karl Schnitz. No século XIX, né, o handebol ele começou na época da guerra, mais ou menos. Tem bastante indícios de histórias diferentes sobre o handebol. E foi no começo jogado por mulheres, depois de um ano começou a ser jogado por homens, pelo qual hoje em dia ele é jogado não só em campo,
mas ele é jogado em quadra hoje em dia, em campo ele parou de ser jogado. O jogador ele pode segurar a bola na mão durante só 3 segundos. Tem empurrada, recepção, passe, drible e arremesso. Que o handball ele é um esporte coletivo, criado em 1919, duas equipes que envolve passe de bola com as mãos. No inglês, head, mão, ball, bola.